Vocês já perceberam quantas manifestações do Criador existem, né, da fonte manifestadora? Existem muitas energias, muitas manifestações que estão a nos auxiliar em diversas partes da nossa jornada aqui. E já tive muitas experiências em relação à percepção, né, das diversas energias. E há pouco tempo eu tive uma experiência extraordinária de conhecer essa luz, né, divina, que não precisa convencer ninguém e muito menos precisa ficar em luta com a escuridão ou com as vibrações baixas. E é por isso que eu achei ela incrível, né? É uma ideia muito difícil de conceber racionalmente, mas há coisas que a razão ela consegue compreender e há coisas que nós precisamos realmente viver, experienciar para que a gente possa conhecer. Hoje em dia, a gente ouve palavras como luz, como amor, como paz, e muitas pessoas acham, né, perante essas palavras pequenas, que essas energias são muito frágeis, né? E quando a gente ouve falar sobre a compaixão, a maioria das pessoas estão acostumadas com essas energias da Terra, né? De que é preciso lutar, brigar com os outros para conseguir algo, competir, comparação, luta, essa racionalidade rígida de que é preciso tudo isso para sobreviver aqui. O que eu aprendi sobre a energia da compaixão não é somente uma compreensão mental, mas sim o sentir, o experienciar essa energia através do material e do divino ao mesmo tempo. Talvez você me pergunte racionalmente, mas o que é de tão extraordinário em tudo isso? E eu te digo que isso é algo para se experienciar e compreender, perceber dentro da sua própria experiência pessoal que essa luz, ela chega, mas não é impondo nada, algo que esteja no externo, mas ela desperta algo que talvez sempre esteve dentro de você. Quando a gente imagina falar sobre um paraíso, a gente imagina um local de fora e muito distante, onde existem pessoas perfeitas, um local perfeito, circunstâncias perfeitas, onde o Criador faça, né, um estalo e tudo muda. Mas talvez o primeiro lugar onde essa mudança deva acontecer é dentro da gente. Porque como é que a gente pode enxergar profundamente a beleza da existência se dentro há muita bagunça, há muito julgamento, por exemplo? Como é que a gente pode reconhecer a delicadeza de uma flor se a gente está muito ocupado permanentemente em condenar a nós mesmos e as outras pessoas? Como que a gente pode perceber a beleza de uma outra pessoa olhando para ela, mas por dentro a gente está agindo através das nossas próprias feridas? E como encontrar os significados nas nossas experiências se nós estamos desesperadamente tentando separar a vida entre aquilo que deveria ter acontecido e aquilo que já aconteceu? E é por isso que essa transformação ela deve começar primeiramente por dentro, e não porque a gente deve criar o protótipo de uma pessoa perfeita, mas sim para criar esse espaço do sentir, do experienciar, do compreender, perceber que dentro de nós existem muitas partes luminosas, mas também que dentro de nós há muitas feridas, existem partes confusas, existem partes contraditórias, existem partes assustadas, existem partes que ainda não aprenderam a amar. E a compaixão começa exatamente quando a gente consegue olhar para tudo isso sem imediatamente transformar as nossas imperfeições em condenação. Isso não significa que a gente tenha que justificar os nossos erros, né? Porque nós temos feridas, muito menos romantizar aquilo que nos machuca ou ficar presos a essas feridas. Mas significa compreender, porque quando a gente compreende, aquilo pode ser transformado, aquilo deixa de agir nas sombras e finalmente pode ser acolhido, encontra uma saída. E a arte é uma das expressões mais belas da consciência. Ela está em toda a criação, ela está na música, ela está na dança, ela está na poesia, ela está na fotografia, no cinema.
ela está na arquitetura e também na forma como você se expressa da maneira mais pura da sua essência, e também na maneira como você olha para uma outra pessoa, né? Por exemplo, na maneira como uma outra pessoa cozinha com um amor para você, ou na forma como você cuida com amor uma plantinha, um animalzinho, na delicadeza de ver o que uma outra pessoa necessita, até mesmo no silêncio entre duas pessoas, ou também na forma como alguém transforma, né, um desafio, um obstáculo, uma coisa difícil de se lidar, que transforma e pode tocar o coração de uma outra pessoa, ou até mesmo auxiliar. Então, a arte é uma das maneiras pelos quais o ser humano ele aprende a dizer: eu ouvi aquilo que está dentro de mim. Então, ele consegue transformar esses sentimentos em composição na matéria. E aquilo que muitas vezes poderia até parecer sofrimento, começa a participar de algo maior, a consciência transformar aquilo que aconteceu em algo que não precisa terminar em destruição. A arte é uma maneira de enxergar o belo, o paraíso interior. E quando a gente começa a despertar para aquilo que existe dentro de nós começamos também a perceber a beleza onde antes a gente só via imperfeição. E no meu ponto de vista, né, na minha caminhada, no meu processo, acredito que tudo seja relevante, tudo que acontece é relevante para a purificação, para a cura, para essa transformação do nosso ser, do nosso espírito. E até os sentimentos, né, todos eles, por que sejam, riso, tristeza, choro, as coisas também que se vê como ruim, né, os sentimentos, muitas vezes vem esse desequilíbrio para que haja essa reorganização interna, essa força, esse pudesse vir para fora. E isso é comum, geralmente assusta, né? Acaba assustando as pessoas. Eu não vou me estender muito porque a mensagem principal que eu quero passar é quando a compaixão ela é mostrada como uma lição real em experienciar. Cada emoção que a gente tem pode se tornar uma porta. Cada experiência que a gente tem se torna um professor. Cada encontro revela alguma coisa. A gente compreende que cada pessoa carrega uma história pessoal peculiar que a gente não conhece. É aqui que a compaixão começa a ultrapassar a teoria e a racionalidade. Talvez seja fácil a gente falar que todos sofrem, mas é completamente diferente a gente começar a olhar para alguém que até nos feriu, né, e conseguir perceber ali existe um grande sofrimento também. E isso não significa a gente permitir abusos, não significa permanecer perto de quem está dentro desse padrão de destruição ou de autodestruição. Sempre é necessário ter o discernimento, observar. A compaixão, ela é um coração aberto, mas com os olhos abertos também. É um acolhimento acompanhado desse discernimento. É uma bondade que não traz o próprio autoabandono. Até mesmo dentro desses atos, talvez possamos compreender por uma outra lente, não para justificar, nunca para dizer que ferir alguém é algo que seja aceitável, muito menos a violência, mas para se auto-perguntar o que acontece dentro de um ser humano para que ele precise transformar essa própria dor em violência contra uma outra pessoa, contra si mesmo. Quantas pessoas machucam porque carregam feridas que elas nunca aprenderam a reconhecer? Quantas atacam porque não sabem expressar o sentimento de medo? Quantas controlam porque nunca aprenderam a confiar? Quantas destroem porque não sabem o que fazer com aquilo que foi destruído dentro delas? Isso não elimina a responsabilidade de ninguém, mas pode ampliar essa nossa compreensão, essa nossa outra percepção, né? Por um outro ponto de vista. E é aí que a compaixão ela deixa de ser apenas uma palavra, uma filosofia, uma conclusão racional do que a gente acha sobre as outras pessoas e começa a se tornar essa experiência viva, essa energia que transborda o coração. E aí você não precisa dizer mais eu
preciso ser uma pessoa compassiva. Você começa simplesmente a perceber isso, a ouvir, a responder de uma outra forma, a agir diferente, a ter um olhar diferente. A sua presença muda a forma de falar, muda a forma de enxergar os outros e até a si mesmo. Muda aquilo que antes era apenas um conhecimento que era mental, que era racional. Passa a ser compreendida através dessa experiência que foi vivida, torna-se essa ação concreta na matéria. Isso vai fazer com que a gente consiga ver o paraíso fora e quem sabe até construí-lo com as nossas próprias mãos, sem imposição, sem violência, sem necessidade de provar alguma coisa, apenas com a presença. Essa energia ela é realmente extraordinária para mim, porque ela chega dessa forma e ela apenas dissipa tudo isso, sem nenhum tipo de imposição ou violência.